Quero saber como tudo começou, como a tua história, né, cristã começou, a tua intimidade com o nosso Deus. Como era o Júnior lá, pequenininho? Sim. Então, assim, Karina, o meu relacionamento com Deus foi aos 13 anos, mas até chegar aos 13 anos é que teve todo um processo, né, que foi dolorido, foi difícil. Eu nasci em um lar totalmente disfuncional, mas não teria como falar do meu lar sem compartilhar um pouquinho do meu avô e do meu bisavô. O meu bisavô, ele veio da Itália, morar no Rio Grande do Sul. Ele vai se casar com a minha bisavó, Palmira. Eles vão se casar e vão ter 19 filhos. Nossa! Sim, muitos filhos, na verdade. E ele era um homem totalmente violento por conta do alcoolismo. Ele se tornou um homem viciado no álcool e ele desenvolveu essa violência, né, no decorrer do seu casamento, da sua trajetória aqui na Terra. E uma das coisas que eu aprendo é que filhos não vêm prontos, filhos se constroem. Dos 19 filhos, o meu avô era o Atílio. E ele cresceu nesse lar disfuncional, ele vai se tornar um homem, vai se casar com a minha avó Adelina, e ele vai se tornar exatamente naquilo que o pai dele era. Um homem totalmente alcoólatra e violento também. E isso fez com que a minha avó sofresse muito também. Ele judiava tanto dela que ele selava ela como sela um cavalo. Ele colocava ela dentro de barris de vinho e jogava morro abaixo. Meu Deus! Claro que ele aprendeu com o pai, porque a minha bisavó era conhecida como a mulher das pernas queimadas. Por quê? Ele esquentava, o meu bisavô esquentava ferros no forno a lenha e queimava as pernas dela. Então o meu avô, ele cresceu vendo isso. E ninguém dá aquilo que não tem. Você sempre vai entregar aquilo que você recebeu. Então, ele se tornou nesse homem violento a ponto de selar a minha avó como sela um cavalo. Ela vai morrer aos 26 anos e ela vai deixar 3 órfãos. E o mais velho é meu pai, que presenciou brigas, presenciou essa violência dentro de casa. Ele vai se tornar um homem, vai se casar com uma mulher linda, minha mãe, chamada Edith. E no dia do seu casamento ele já aparece alcoolizado. Meu Deus. E ali começa realmente uma história assim muito triste que vai durar 28 anos. A sua mãe na época sabia que ele já bebia ou foi algo que pegou de surpresa? Pegou de também? surpresa, sim. Ele não era um alcoólatra, na verdade. Era um homem normal que, né, tomava ali a sua cervejinha, enfim. Mas a minha mãe nem tinha conhecimento disso. Então pegou ela de surpresa. O meu avô não fazia muito gosto dela casar com meu pai, né? Porque ela era noiva, ela deixou do noivo e depois ela conheceu meu pai, então ele gostava mais do noivo que a minha mãe tinha, do anterior, exatamente. E minha mãe então decidiu casar com ele e ali começa realmente uma história terrível de sofrimento. Minha mãe realmente assim sofreu demais. Tua mãe não era cristã ainda? Não conhecia Deus? não era cristã, não conhecia Deus. É muito difícil porque o sofrimento se torna ainda mais intenso, né? Porque quando a gente tem a Deus ainda, ele vem como um apoio, ele vem como um encorajamento, ele vem com um ensinamento para lidar com certas situações que quando a gente não tem, a gente sofre Exatamente. Era minha mãe, meu pai e, na verdade, mais ninguém, na verdade, né? Porque ela não buscava Deus como ela busca hoje. Sim, sim. Né? Então, assim, claro que eu vejo que naquele momento ela tentava encontrar força, né, em alguma coisa. E ela tinha algumas crenças que não eram em Deus, na verdade, né, literalmente. Mas ela vai sofrer tanto, Karina, que ela vai perder os 3 primeiros filhos. Os meus 3 primeiros irmãos, eles não conseguiram chegar na idade de 1 ano. Um morreu aos 4 meses. Perdeu o bebê depois de nascido. Depois de nascer. Um morreu aos 4 meses, um morreu aos 7 meses e a menina morreu aos 9 meses. Porque ele era muito violento, muito violento. Ela conta que ela estava grávida de um dos meus irmãos, grávida de 8 meses, e ele chegou em casa, alcoolizado, ele bateu tanto nela que ela entrou em trabalho de parto. Que durou 8 dias. E o bebê nasceu, só que ele nasceu com um problema seríssimo no coração.
e aos 4 meses ela achou ele morto em casa. Então, por conta da violência, os meus irmãos nasciam com muito problema. Então, assim, ele batia tanto nela que ela chegava a, tipo assim, se alimentar por canudinho, porque chegava a desfigurar o rosto. A permanecer, será, nessa situação? Então, ela conta que na época não é como os dias de hoje, né? Então, assim, o meu avô não aceitava mais ela em casa e o meu pai ameaçava ela, que se ela saísse de casa, ele o mataria. Então, tipo assim, ela estava debaixo de uma pressão muito grande. E naquela época eles moravam mais no interior, então assim, o meu pai se mudou também muito, então ela não morava mais na cidade dos pais, né? Então assim, tudo para ela era mais difícil. E ela foi aguentando, e o meu pai, quando ele estava são, ele era um homem bom. Então ele sempre pedia perdão para ela, só que depois ele fazia tudo de novo. É algo que hoje a gente entende mais como o abuso psicológico também. E nessa época a gente não ouvia falar. E só quem passa sabe o quanto essa gangorra emocional que uma hora você sofre, na outra hora você perdoa e sofre, perdoa e não consegue sair daquele ciclo vicioso, né? Exatamente, é exatamente isso. E minha mãe teve que ficar presa nisso. Então ela não quer mais engravidar, porque ela perdeu os 3 primeiros filhos. Para ela foi muito difícil, você imagina, né? Além de sofrer muito, apanhar muito, ter que enterrar 3 filhos. Então para ela foi realmente assim muito difícil. E ela decide então adotar uma criança, que é a minha irmã mais velha. Ela adotou com 1 ano e meio. Teve a tamanha vontade de ser mãe, né? Sim, exatamente. Minha mãe é espetacular assim. Eu até me emociono porque a minha mãe realmente sempre foi uma mãe assim muito presente, assim, né? Com todos nós, filhos. Então ela adota a minha irmã mais velha, com 1 ano e meio de idade. E agora é a minha mãe e a minha irmã sofrendo. Meu Deus. Ele era tão ruim, um italiano tão ruim, que ele pedia para acordar a minha irmã, com 3, 4, 5 anos, para, tipo, limpar a casa, tirar o papel do banheiro. Então, assim, um sofrimento, assim, imenso, assim, né? Então, a minha mãe não quer mais ter filhos, só que o meu pai entra com uma promessa, que se ela engravidasse novamente de um filho homem, ele deixaria de beber. Então, ela tenta uma 4ª gravidez. Gente, mas depois de tudo aquilo, veio com essa ideia. Sim, porque ele prometia que se ela tivesse um filho homem, ele deixaria de beber. Então, ela tenta uma 4ª gravidez, nasce a minha irmã Cristiane. Então, agora é 2 meninas, minha mãe correndo do meu pai. Meu Deus. Né? Porque ele é um homem Ele totalmente queria violento. Um menino. Exatamente. E quando teve, dos 3 que foram perdidos... 2 eram meninos. 2 eram meninos. Isso. E uma era uma menina. E então minha mãe tem a 4ª gravidez e nasce a minha irmã Cristiane. Minha mãe tenta uma 5ª gravidez, nasce a minha irmã Michele. Agora é 3 meninas e minha mãe. Imagina a aflição da sua mãe, cada vez que nascia e via que era menina. Ela estava desesperada. Então, nesse momento, ela estava completamente desesperada, porque agora ela está com 3 meninas, né? Que não eram bem-vindas, né? Sim, exatamente. Que de uma certa forma foram rejeitadas pelo pai, porque ele queria um filho homem. Então, ela não quer mais engravidar. E ela acaba engravidando de mim. Então, ela até disse para mim, eu já era jovem, que a gravidez, a última gravidez dela, no caso, né, a gravidez que era um filho homem, que era eu, ela disse que foi um acidente, na verdade. E eu já conhecia a palavra de Deus, e eu pude lembrar ela e dizer para ela o seguinte: olha, mãe, a Bíblia diz que antes que eu chegasse no ventre da senhora, Deus já tinha sonhado comigo, já tinha me projetado. Né? E a gente vê que muitas pessoas, né, Karina, já ouviram isso dos pais, que tiveram gravidez indesejadas. Então, se tem alguém nos assistindo, né, e que passou por isso, pode ter certeza que antes que você chegasse no ventre da sua mãe, Deus já tinha te projetado, Deus já tinha sonhado com você.